Imagine só. Você dedica a vida a moldar mentes jovens, a acender faíscas de esperança em adolescentes que muitas vezes nem acreditam em si mesmos. Esse é o meu dia a dia como professor em Fort Wayne, Indiana. Aos 29 anos eu, Donna Freeman, sempre acreditei que cada aula, cada conversa no corredor, cada palavra de incentivo poderia ser a semente de uma mudança na vida de alguém. Essa certeza me enchia de orgulho e me dava forças para seguir em frente, mesmo quando os dias eram longos e os desafios imensos. Mas há limites para o que uma pessoa pode suportar, e o meu chegou numa noite que deveria ter sido especial, o jantar de aniversário do meu pai. Cheguei com um bolo caseiro ainda quente e uma garrafa do vinho que ele tanto gosta, secretamente torcendo para que, pela primeira vez, eles me vissem além da filha que só é professora. Em vez disso, recebi um golpe que ainda hoje me faz estremecer. Minha mãe, com um olhar que gelou meu sangue, soltou sem pestanejar: "A gente preferia não ter que aturar você." E meu pai? Apenas assentiu, como se aquelas palavras não tivessem peso algum. Foi como levar uma facada no peito. Durante toda a minha vida, eu havia sido a sombra da família, sempre ofuscada pelo meu irmão mais velho, o filho perfeito, o advogado de sucesso, donos de uma vida que parecia saída de um catálogo de realizações. Enquanto ele colecionava promoções e elogios, eu me contentava em ser a filha que tentava, a que organizava cada Natal, cada aniversário, cada jantar de domingo com a esperança ingênua de que um dia, eles notariam meu esforço. Naquela noite, porém, algo dentro de mim se rompeu. Levantei-me da mesa, olhei nos olhos de cada um deles e soltei, com uma calma que me surpreendeu: "Não se preocupem. Quando precisarem de algo, não me procurem." Saí sem olhar para trás, o coração batendo tão forte que pensei que fosse explodir. Uma semana depois, meu celular mostrava 30 chamadas perdidas do meu pai e uma mensagem desesperada da minha mãe. Mas depois daqueles anos todos de invisibilidade, será que eles mereciam uma segunda chance? E você, o que teria feito no meu lugar? Teriam dado as costas para quem sempre te tratou como opção de segundo plano? Ou teriam engolido o orgulho e voltado atrás, como se nada tivesse acontecido? Crescer em Fort Wayne foi como viver dentro de um quadro perfeito. Casa arrumada, férias anuais, jantares dominicais com a família reunida. Mas por trás da fachada, eu sempre fui a peça que não combinava. Meu irmão Eric era o astro advogado brilhante, com um escritório de canto, uma casa nova reluzente e uma carreira que fazia meus pais inchar de orgulho. Toda a conversa girava em torno dele. O Eric ganhou outro caso importante, o Eric foi promovido, o Eric comprou um carro zero. Minha mãe, gerente de uma loja local, repetia seus feitos como um mantra, enquanto meu pai, aposentado do banco, sorria como se tivesse ganho na loteria a cada nova conquista do filho predileto. E eu? Era só Donna, a professora de inglês que passava noites ajudando alunos a decifrar Shakespeare ou a superar crises pessoais. Amava meu trabalho, mas para eles, era uma carreira sem futuro, um hobby que não merecia destaque. Durante anos, tentei conquistar um pedacinho do afeto deles. Organizava jantares de ação de graças impecáveis, festas de aniversário surpresa, até um churrasco para comemorar os 30 anos de casamento deles. Tudo planejado nos mínimos detalhes, com decoração, cardápio e até música escolhida a dedo. Uma vez emprestei $2.000 para minha mãe quando o carro dela quebrou, sem cobrar juros ou sequer um obrigado sincero. Em outra ocasião, fiz uma viagem de 6 horas ida e volta para buscar um velho amigo do meu pai no aeroporto, porque meu irmão estava ocupado demais. Mas nada disso importava. Em cada encontro, a conversa voltava para Eric, seu novo cliente importante, seu último bônus, seu carro importado. Se eu mencionasse que tinha salvado um aluno da evasão escolar, como a Lily, que superou crises de ansiedade e hoje sonha com a faculdade graças ao meu apoio, minha mãe respondia com um sorriso forçado: "Que bonito, Dona. Aliás, você sabia que o Eric fechou um contrato milionário?" Meu pai completava como se fosse óbvio: "Esse sim tem ambição." Não era apenas a indiferença que doía. Era a comparação constante, o "por que você não é como ele", que ecoava desde a infância. Meu irmão, é claro, adorava o papel de favorito. Nunca me defendeu, nunca sequer reconheceu minha existência diante deles. Sua esposa, sempre colada ao lado dele, sorria como se eu fosse um móvel da sala, presente mas irrelevante. Mesmo assim, eu continuava aparecendo. Ligava toda semana para minha mãe, oferecia ajuda com compras, ouvia suas lamentações sobre o trabalho. Sentava à mesa, engolia cada comentário dolorido e esperava bobamente que um dia eles perguntassem: "E você, Dona, como está?" Nunca perguntaram.
Minhas amigas, também professoras, já tinham me alertado. Eles não merecem seu carinho, dizia minha melhor amiga enquanto tomávamos café em nosso restaurante preferido em Fort Wayne. Você é demais para esse tipo de tratamento. Eu sabia que ela tinha razão, mas como abandonar a ideia de família? Como desistir da esperança de que um dia eles me enxergariam? O pior era a maneira como me tratavam, como se meu tempo e meu amor fossem infinitos e gratuitos. No ano passado, passei semanas organizando a festa de aposentadoria do meu pai. Reservei o salão, enviei os convites, paguei metade do buffet, $500 que saíram do meu bolso, enquanto meu irmão chegou atrasado, fez um brinde rápido e levou todo o crédito. Obrigado, filho, por tornar esse dia tão especial, disseram meus pais, abraçando-o como se eu não existisse. Outra vez, ajudei uma aluna a escrever uma redação que lhe rendeu uma bolsa integral na universidade. Cheguei em casa eufórica, ansiosa para contar a novidade. Meu pai mal ergueu os olhos do prato. Legal, murmurou antes de virar-se para Eric. E aí, como foi aquele almoço com o novo cliente? Era como se eu fosse transparente. Ainda assim, persistia. Levava sobremesas caseiras para os jantares, dava conselhos quando minha mãe reclamava do trabalho, até ajudava meu pai com a declaração do imposto de renda quando meu irmão não tinha tempo. Mas nada mudava. Para eles eu era apenas a reserva, a filha que servia para tapar buracos quando o filho favorito não podia ou não queria aparecer. Até minha melhor amiga já tinha perdido a paciência. Dona, eles estão te usando. Você é uma joia, e eles não sabem nem reconhecer seu brilho. Quis acreditar nela, mas a ideia de virar as costas para minha própria família me parecia impossível. Afinal, sangue não é água, certo? Então seguia comparecendo, alimentando a esperança de que em algum momento eles me olhariam com o mesmo orgulho que dedicavam a Eric. Essa esperança me levou até aquele jantar de aniversário, a noite em que tudo desmoronou. O ar na casa dos meus pais estava carregado, como antes de uma tempestade. A mesa estava posta com esmero. Frango assado dourado, purê de batatas cremoso, os talheres brilhando à luz do lustre. Meu irmão, é claro, dominava a cena. Sentado à cabeceira, ele contava sobre sua recente promoção. Agora chefiava todo o departamento jurídico, enquanto minha mãe desfiava elogios. E essa casa nova, Eric? 3 quartos, cozinha de revista, é de tirar o fôlego. Meu pai, radiante, ergueu a taça, ao nosso filho, que nunca deixa de nos surpreender. Todos brindaram, menos eu. Fiquei ali, empurrando a comida no prato com o garfo, sorrindo mecanicamente enquanto a esposa dele exibia um sorriso de vitória. Já tinha ouvido aquele discurso 1000 vezes. Mas naquela noite eu tinha algo a comemorar também. Uma pequena vitória, talvez invisível para eles, mas que para mim, valia mais que qualquer promoção. Minha aluna Lily, que há meses lutava contra ataques de pânico e pensava em desistir da escola, tinha finalmente recuperado a confiança. Passamos semanas trabalhando juntas, conversas após a aula, ligações noturnas, até a revisão de uma redação atrasada que a salvou da reprovação. Naquela semana, ela me disse que estava de volta aos trilhos e até pensava em prestar vestibular. Era o tipo de conquista que fazia todo o cansaço valer a pena. Quando houve uma pausa na enxurrada de elogios a Eric, respirei fundo e me arrisquei. Eu também tive uma boa semana, comecei, olhando ao redor. Uma aluna minha estava em uma situação muito difícil, mas consegui ajudá-la a superar uma crise. Hoje ela está bem melhor. Mal terminei a frase, minha mãe interrompeu, com um tom que misturava condescendência e tédio. Que bom, dona. Mas sabe, não precisei ouvir o resto. Aqueles segundos foram suficientes para entender que para eles eu nunca seria suficiente. E pela primeira vez decidi que também não seria mais para mim. Ensino é um trabalho tão simples. A frase caiu como um peso morto sobre a mesa, carregada daquele tom que só minha mãe dominava, uma mistura de decepção e superioridade disfarçada de preocupação. Você já pensou em fazer algo maior, como o Eric? Talvez voltar a estudar, arrumar uma carreira de verdade? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Meu pai baixou os olhos para o prato, como se as batatas cozidas de repente tivessem se tornado o objeto mais fascinante do universo. Eric, é claro, girou o vinho no copo com um sorriso presunçoso, como se já soubesse que aquela era mais uma rodada que ele venceria sem esforço. Sua esposa, a sempre impecável Lauren, lançou-me um olhar fugaz antes de fingir interesse no guardanapo, como se não tivesse ouvido nada. Minhas bochechas queimavam, mas eu me forcei a responder, a voz mais firme do que eu me sentia. Não é simples. Apertei as mãos sob a mesa, as unhas cravando-se nas palmas. Essa garota estava se desmontando. Passei noites ajudando-a, e agora ela tem uma chance real de entrar na faculdade.
Minha mãe acenou com a mão, como se afastasse uma mosca incômoda. Que bonitinho, dona. Mas vamos ser realistas. Seu sorriso era afiado. O Eric está aí ganhando causas, comprando imóveis. Você deveria mirar mais alto. Apertei o guardanapo com tanta força que meus nós dos dedos ficaram brancos. Quis gritar que ensinar não era menos, que salvar uma criança como a Lily valia mais do que todos os processos do Eric juntos. Mas as palavras emperraram na garganta, engasgadas pela raiva e por algo pior, a velha dúvida que eles sempre souberam plantar em mim. Foi então que meu pai levantou os olhos, não para me defender, mas para selar o veredicto. Ela tem razão, dona. Você poderia fazer mais. Eric inclinou-se para a frente, a voz untuosa de satisfação. Ensinar até que é legal, mas não é como se estivesse mudando o mundo, né? Sua esposa riu, cobrindo a boca com a mão como se fosse um escândalo, enquanto os demais parentes murmuravam concordâncias ou desviavam o olhar, como se minha humilhação fosse um espetáculo que preferiam não testemunhar. Eu me senti encolher, reduzida a nada. Não há filha, não há professora, mas há um vazio inconveniente na mesa deles. A conversa deslizou de volta para Eric, seu carro novo, seu próximo grande caso. Eu fiquei ali cutucando a comida sem sabor, enquanto o riso da minha mãe ecoava ao fundo, brilhante como cristal, e meu pai batia no ombro do meu irmão como se ele fosse o único herdeiro daquele nome. Cada palavra sobre ele era uma faca. Cada elogio, um lembrete de que, para eles, eu nunca passaria de uma sombra. E então, como se o universo quisesse provar que a noite ainda poderia piorar, minha mãe inclinou-se para a frente, o copo de vinho pendurado entre seus dedos como um cetro. Precisamos falar sobre o futuro, anunciou, trocando um olhar com meu pai. Os parentes calaram-se de repente, os olhos saltando entre ela e Eric. Eu me endireitei na cadeira, a pele ainda ardendo das palavras anteriores, enquanto meu estômago se revirava em antecipação. Meu pai assentiu, as mãos unidas sobre a mesa como um juiz prestes a proferir uma sentença. É hora de acertarmos a questão do patrimônio, disse, a voz calma, quase clínica. A casa, as economias, tudo pelo que trabalhamos. Uma onda de náusea me atingiu. Nunca tinham falado disso tão abertamente, não na minha presença. Minha mãe continuou, os olhos fixos em Eric, como se eu nem estivesse ali. Você tem sido tão responsável, tão bem-sucedido. Sua voz era mel quando falava com ele. Faz sentido que você cuide da maior parte. Eric endireitou as costas, o peito inflado de orgulho. Lauren apertou seu braço, sorrindo como se já estivesse assinando os papéis da herança. Estamos pensando em deixar a casa para você, meu pai acrescentou, como se estivesse oferecendo um presente, não deserdando uma filha. Você tem família, um futuro para construir. É justo. Pisquei, tentando processar. A casa onde cresci, onde risquei minhas iniciais na árvore do quintal, onde chorei no meu quarto depois de cada rejeição deles. E agora, era como se eu nunca tivesse existido ali. Abri a boca, mas minha mãe não me deu espaço. Você é aquele em quem podemos confiar, disse a ele, ignorando-me por completo. Nem todo mundo puxa seu peso. Aquilo doeu como um soco no estômago. O que isso quer dizer? Perguntei, a voz cortante. O silêncio voltou denso. Minha mãe levantou uma sobrancelha, como se eu tivesse cometido uma gafe ao questioná-la. Oh, dona, não faça cena, suspirou, como se eu fosse uma criança birrenta. Você sabe do que estou falando. Seus olhos eram gelados. Seu emprego de professora é bonito, mas não é como se estivesse construindo algo substancial. Você é mais um peso do que uma ajuda. Meu coração parou. Um peso. Anos de festas organizadas, empréstimos dados sem cobrança, noites em claro planejando surpresas para eles, e eu era um peso? Meu pai não me olhou. Apenas tomou um gole de café, como se minha existência fosse um detalhe irrelevante. Eric recostou-se na cadeira, os lábios tremendo em um sorriso contido, como se estivesse saboreando cada segundo. Lauren continuou a fixar o prato, seu silêncio mais alto do que qualquer palavra. Não consegui me conter. Um peso, repeti, a voz trêmula de raiva. Eu estive aqui sempre que vocês precisaram. Dei tudo o que tinha e vocês me chamam assim? Minha mãe suspirou, como se estivesse lidando com uma criancinha teimosa. Dona, sejamos honestos. O Eric é quem fez algo de si mesmo. Você só está aí. Ela fez uma pausa, como se pesasse as palavras. A gente só queria não ter que lidar com isso. As palavras caíram como lâminas. Meu pai assentiu, o rosto impassível, como se estivesse apenas confirmando um fato óbvio. Os parentes se mexeram desconfortáveis, mas ninguém disse nada. Nem mesmo um murmúrio de protesto. A esposa de Eric finalmente olhou para mim, por um segundo, antes de desviar o olhar, como se meu sofrimento fosse contagioso.
Levantei-me tão rápido que a cadeira rangiu contra o chão. Vocês estão errados, disse a voz baixa, mas firme. Eu dei mais do que vocês mereciam. Minha mãe revirou os olhos. Não seja dramática, cortou. Eric riu baixo, como se fosse uma piada particular. Sempre fazendo tudo girar em torno de você. Olhei ao redor da mesa, os rostos que se recusavam a encontrar os meus, os sorrisos falsos, a indiferença que doía mais do que qualquer insulto. E pela primeira vez vi com clareza, eles nunca me viriam. Não importava o que eu fizesse. Meu pai assentiu, como se estivesse fechando um acordo. Minha mãe tomou outro gole de vinho, satisfeita. Eric sorria, vitorioso. Não havia mais nada a dizer. Peguei minha bolsa, os dedos trêmulos. Quis gritar, virar a mesa, fazer com que sentissem o peso das próprias palavras. Mas me contive por um fio. Dei uma última olhada naqueles rostos. Meus pais, meu irmão, a família que acabará de me apagar como se eu nunca tivesse existido. Eu viera àquele jantar esperando um pedaço de respeito. Mas não ia implorar mais. Virei as costas, saí da sala de jantar e fechei a porta da casa dos meus pais em Fort Wayne com um estalo que ecoou como um ponto final. Do lado de fora, o ar frio da noite me atingiu como um tapa. Entre no carro, as mãos tremendo no volante. Quis chorar, gritar, voltar e exigir que retirassem tudo. Mas algo dentro de mim, algo novo, duro e brilhante, me segurou. Por anos, eu me esvaziei por aquela família. Fiquei até tarde organizando seus eventos, usei minhas economias para socorrê-los, engoli cada elogio ao Eric como se fosse normal. E para quê? Para ser chamada de peso? Para ser apagada como se não fosse sangue deles? Não, não voltaria àquela mesa. Não voltaria àquela vida de migalhas de aprovação. Dirigindo de volta ao meu pequeno apartamento, senti o peso da decisão se assentar. Doía Deus como doía. Mas havia algo mais ali, algo que não conseguia nomear ainda. Algo que se parecia com liberdade. Pensei nos meus alunos. Nas crianças que eu ajudei a encontrar sua força, como a Lily, que sorriu pela primeira vez em semanas quando passou em inglês. Aquilo é quem eu era. Não um fardo. Não uma decepção. Alguém que fazia diferença. Estacionei sob a luz fraca dos postes, as sombras dançando no painel. E fiz uma promessa a mim mesma. A partir daquele momento eu viveria por mim. Não tinha mais espaço para resgatar quem nunca me estendeu a mão. Apertei enviar antes que a dúvida pudesse me paralisar. O clique do teclado soou como um ponto final definitivo libertador. Não haveria segundas chances, não haveria, só desta vez. Eles tinham feito suas escolhas. Agora eu fazia as minhas. Fechei o laptop com um baque seco e me levantei, as pernas firmes sob o peso da decisão. A cozinha estava silenciosa, iluminada apenas pela luz amarela sobre a pia. Respirei fundo, sentindo o ar frio da noite se infiltrar pela janela entreaberta. Não havia culpa ali. Não havia mais espaço para ela. No dia seguinte, o sol nasceu claro sobre Fort Wayne, como se o universo aprovasse minha resolução. Caminhei até a escola com um passo mais leve, cumprimentando colegas no corredor com um sorriso que não precisava ser forçado. Na sala dos professores, Marta me ofereceu um café. Você parece diferente, ela observou, inclinando a cabeça. Como se tivesse largado um fardo. Eu sorri, mexendo o açúcar na xícara. Porque larguei. A aula daquele dia foi sobre orgulho e preconceito, ironias do destino. Enquanto discutíamos Elizabeth Bennet e sua recusa em se curvar às expectativas, vi Jamal lá no fundo, anotando cada palavra com uma concentração que não tinha meses atrás. Depois da aula, ele se aproximou hesitante. Professora, a senhora acha que a gente pode ser feliz mesmo quando a família não entende a gente? Olhei para aquele rosto jovem, tão cheio de dúvidas que eu mesma já havia carregado. Não só pode, Jamal, respondi baixando a voz. Às vezes, é porque eles não entendem que a gente encontra o caminho certo. Ele assentiu, como se aquilo fizesse um sentido profundo que só ele e eu compartilhávamos. Naquele momento, soube que estava exatamente onde deveria estar. À noite no livro-clube, enquanto debatíamos a cor púrpura e a força de Celie, Marta levantou a taça. A reinvenção brindou, olhando diretamente para mim. As outras mulheres ecoaram, e eu senti o vinho aquecer minha garganta como uma promessa. Quando cheguei em casa, havia uma mensagem de Irene. Ainda topa aquele mochilão no verão. Tem uma rota pelos lagos do Michigan que vai te fazer esquecer que família existe. Sorri. Não precisava esquecer. Precisava apenas lembrar quem eu era sem eles. Deitei na cama, ouvindo o zumbido distante da cidade através da janela aberta. O apartamento cheirava a lavanda e café fresco, a música suave que deixei tocando era uma playlist que eu tinha escolhido. Nada ali era por obrigação. Tudo era por escolha.
E pela primeira vez em anos, talvez pela primeira vez na vida, adormeci sem me perguntar se era suficiente. Porque finalmente eu era. Não havia mais espaço para a culpa. Não havia mais energia para resgatar quem nunca me estendeu a mão. A mensagem de Wendy chegou como um eco de um tempo que não existia mais. Por favor, dona, só fale conosco. Somos família. Li, excluí, e respirei fundo. Família. Aquela palavra já não doía como antes. Agora soava como algo distante, um conceito que eu havia redefinido sem eles. 6 meses de silêncio, de reconstrução, de aprender a me bastar. 6 meses para entender que amor não se mede por obrigação, mas por escolha. E eu tinha escolhido me amar primeiro. Irene ouviu tudo enquanto mexia o açúcar no café, os olhos afiados como sempre. Eles colheram o que plantaram, disse, sem rodeios. O Eric era um vigarista, e eles apostaram tudo nele. Você não deve nada a ninguém. Sua franqueza foi como um balde de água fria, necessário, revigorante. Por anos eu tinha carregado o peso deles, os jantares organizados, os empréstimos que nunca voltavam, as desculpas inventadas para justificar suas falhas. Dizer não era um músculo que eu nunca tinha exercitado. Até então. Mudei de assunto antes que a memória me puxasse para trás. Falei da Mia, minha mentorada no centro comunitário, cujo conto tinha sido selecionado para uma antologia local. Falei do Roger, que tinha se oferecido para revisá-lo, e do brilho nos olhos dela quando ouviu isso aqui é arte. Irene sorriu, orgulhosa, e nós dois já estávamos planejando nossa próxima trilha pelas colinas de Fort Wayne. Minha vida não era perfeita, era minha. E isso bastava. No centro comunitário eu me concentrava no que importava, nas risadas das crianças, nos rascunhos rabiscados de adolescentes descobrindo suas vozes, no aperto de mão do Roger quando ele dizia você está fazendo diferença. Não havia espaço para o drama da minha família ali. Minhas âncoras eram outras, a sala de aula com Marta, as discussões acaloradas do clube do livro, os obrigadas dos alunos que finalmente entendiam um poema. Eles me lembravam, todos os dias, que eu não precisava provar meu valor, eu já o tinha. Soube por uma prima distante que meus pais tinham vendido a casa, que o dinheiro não tinha sido suficiente para cobrir as dívidas do Eric, nem as custas do processo depois que sua fraude veio à tona. Que agora moravam em um apartamento minúsculo, o orgulho esfarrapado como um trapo velho. Que o Eric cumpre pena, a carreira reduzida a cinzas. Que a Wendy se mudará para a casa da irmã, tentando recompor os cacos. Tentaram me alcançar de novo, por intermédio de conhecidos, mas eu não respondi. Não por crueldade, porque já tinha dado demais. Por anos ofereci lealdade e recebi migalhas de afeto, condicionado a performances de filha perfeita. Perdoar? Não era uma moeda que eu tinha para gastar. Não agora. Talvez nunca. Suas escolhas os levaram até ali. As minhas me levaram até aqui. Uma noite, sentada entre Irene e Roger em nosso diner favorito, observei-os discutindo sobre música. Ela zombando do gosto dele por rock dos anos 80. Ele revidando com uma imitação exagerada de seus suspiros por jazz. Ri, e foi um riso leve, sem sombras. Pensei na garota que eu era naquele jantar de aniversário, encolhida sob o olhar da minha mãe, desesperada por um bom trabalho que nunca vinha. Aquela versão de mim tinha morrido. No lugar dela, estava uma mulher que não pedia permissão para ocupar espaço, que não media seu valor pelo que podia dar, mas pelo que era. Professora, amiga, alguém que aparecia de verdade, para quem importava. Irene percebeu meu silêncio e me olhou, sobrancelha arqueada. Tudo bem? Assenti, sorrindo. Melhor do que bem. Roger apertou minha mão debaixo da mesa, seus dedos quentes, firmes. Não era um gesto de posse, mas de pertencimento. Aqui, neste círculo, eu era vista. Escolhida. A maior lição não foi cortar laços ou provar que eles estavam errados. Foi aprender a me escolher todos os dias, em cada decisão. Escolhi rodear-me de pessoas como Irene e Roger, que enxergavam meu valor sem que eu precisasse implorar por ele. Escolhi meus alunos, cujos olhares brilhantes me lembravam que pequenas sementes podem virar florestas. Escolhi o magistério não pelo prestígio, mas pelo significado, porque ali, entre páginas de livros e cadernos rabiscados, eu fazia diferença. O declínio da minha família era um rumor distante, uma consequência que eles mesmos teceram. Não me regozijei. Não revirei a faca. Simplesmente segui em frente não por vingança, mas porque merecia. Porque a vida é curta demais para ser vivida nas sombras dos erros alheios. Caminhei para casa naquela noite com o céu de Fort Wayne estrelado sobre mim, as luzes da cidade refletindo nas poças da calçada. Meu apartamento era pequeno, minha rotina simples, mas cada canto ali era preenchido com coisas que eu tinha construído, não herdado, não roubado, não suplicado.
O passado era uma porta que eu tinha fechado sem barulho. O futuro? Uma página em branco e a caneta estava na minha mão.